Muito bom dia a todos. Hoje é dia 22 de maio de 2020, 9 horas e 43 minutos, 22 graus, temperatura interna, Jundiaí, São Paulo, Brasil. Eu sou o leitor da Mensagem do Grau de Abedruchim, já faz muitos anos, da obra de Rosélis von Sass. São publicados pela Ordem do Graal na Terra, site www.graal.org.br. Mensagem do Grau em 3 volumes. Foi a última edição preparada por Abedruchim, pouco antes da sua morte, ocorrida em 6 de dezembro de 1941, aos 66 anos. Abedruchim preparou, editou três versões da Mensagem do Grau. Começou a escrever suas dissertações em 1923 e publicar em folhetos do Graal. Em 1926 ele reuniu as 45 dissertações e publicou numa edição chamada Violeta, primeira edição da Mensagem do Grau. Em 1931 ele reuniu umas 90 dissertações, em 1931. Então ficou sendo a segunda edição da Mensagem do Grau, em um único volume. E ele numerou essas dissertações. E depois ele continuou escrevendo Ressonâncias do Graal. Já no final de vida, após ser preso pelos nazistas, ele também foi muito perseguido pelo catolicismo. Ele ficou preso durante 6 anos, foi libertado. E depois ele foi para uma cidade chamada Kipsdorf. E lá ele no último ano já estava tanto adoentado. E ele preparou essa terceira edição da Mensagem do Grau em 3 volumes. Concluiu em final de maio de 1941. Mas, porém, ele, como estava proibido pelo nazismo de divulgar seus trabalhos, se reunir com seus adeptos, e em 1937 a gráfica, a editora dele, sediada em Munique, foi interditada para a proteção do povo e do Estado. Então ele era uma atividade irregular. Ele foi libertado com essa condição também. Mas ele preparou assim muito discretamente a sua mensagem para a época presente da humanidade. Então, depois que terminou a guerra, a propriedade dele em Vomperberg, a colônia do Grau, foi devolvida à família dele, para as tropas de ocupação francesas. A viúva e mais a filha dela, né? Irmingard, fundaram o Movimento Internacional do Grau, e a partir de 49 começou a ser impresso essa edição em 3 volumes
Então já tem aí 70 anos, né? 71 anos que foi impresso a primeira edição do primeiro volume. Depois, no 1950, o segundo volume, e 51, 52, o terceiro volume. Dessa terceira edição da Mensagem do Grau, que tem um total de 168 dissertações, e que passou a ser a última versão, ou então a versão recomendada. Agora, alguns adeptos mais antigos preferiam aquela versão de 1931. E eu sempre digo que não é. A 31 ela não é válida para o juízo final. Em si, a versão que ele revisou, que é em 3 volumes. Então, eu que já sou leitor já tanto antigo da Mensagem do Graal, eu comecei a ler lá em 1988, tem aí 32 anos. Então eu sempre li por essa versão em 3 volumes. Posteriormente que eu fiquei sabendo dessa versão de 1900, da segunda edição de 1931, que não era mais publicada. Depois teve um editor, ex-membro da Ordem do Grão da Terra, que fez um trabalho de recuperação daqueles escritos de Abdursim, enfim, daquela época que ele vivia, e editou essa mensagem de 1931. Segundo ele, essa aqui é a verdadeira, e ele considera que a mensagem de 31 é uma adulteração. Adulteração por quê? Se houve uma adulteração, quem permitiu isso ou autorizou, então adulterou, né? Pode-se dizer assim, foi o Frau Maria, pois ela foi nesse período que ela estava dirigindo o Movimento Internacional do Grau, de 1945 a 1954, até o momento que ela estava na presidência do Movimento Internacional do Grau. Então foi ela que seria responsável. Então a filha dela, Irmingard. Bom, a partir de 54 até 68, quem presidiu o Movimento Internacional do Grau foi Alexander Ben Artid, que era filho natural de Frau Maria. Esclarecendo que Frau Maria ela era uma viúva de guerra da Primeira Guerra Mundial. Ela tinha 3 filhos, Alexander, Irmingard e Elizabeth. Então, primeiramente, por enfermidade, Frau Maria se afastou do Movimento Internacional do Grau, da presidência, em 1954. Depois veio a falecer em 57, aos 71 anos. Alexander presidiu o Movimento Internacional do Grau de 54 até 68, quando veio a falecer. Depois, Fraulein Irmingard presidiu o Movimento Internacional do Grau até 1990, quando ela faleceu, parece que com 81 anos. Enfim, então aí existe essa suspeita com relação à autenticidade da mensagem em 3 volumes. Isso se levantou por alguns adeptos antigos, né, da mensagem do Grau, daqueles que conheceram pessoalmente a Abdursim, né? E como
não houve nenhuma informação oficial que ele teria realizado essa terceira edição, revisado, ampliado, colocou dissertações da ressonância do grau, né? E dando um novo formato à sua mensagem do grau, colocando tudo que não era mais pessoal dele, né? Pessoal assim, como encarnado aqui na Terra, porque ele já sabia que estava no final de vida, né? Então ele então modificou, as coisas se alteraram substancialmente. Agora, ele não poderia declarar oficialmente que ele havia revisado a sua terceira edição, porque isso seria um motivo para os nazistas prenderem novamente, até eliminar, porque essa é uma atividade proibida, foi proibida lá no regime nazista, atividade de Abdurkheim, como também de outros segmentos, enfim, que o nazismo e Hitler não considerava adequadas para esse reino de 1000 anos, né? Ele tem a ilusão de ter um reino aí de 1000 anos, né? E, enfim, então essa é uma a principal razão porque o Abdurkheim não declarou oficialmente que tinha revisado a sua edição. Só poucas pessoas souberam, algumas pessoas souberam e declararam isso, né? Mas esse foi o principal motivo, porque se os nazistas soubessem, e os nazistas iam lá na casa dele, né? Nessa casa que ele viveu, em Kipsdorf, durante os últimos 2 anos e meio da sua vida. Então eles iam lá pressioná-lo, enfim, e constatavam que ele estava adoentado, né? Porque senão eles possivelmente iriam levar ele para o campo de concentração. Isso um convocado dele, chamado Joseph Wagner, que escreveu Meu Caminho para a Sagrada Mensagem e para o Senhor, até ele deixar esta terra. Quem quiser digitar esse título aí encontra no blogger do editor Rubens de Oliveira Santos. Você vai encontrar isso, né? Pode salvar, imprimir, enfim. O blog do editor Rubens de Oliveira Santos tem muitos escritos preciosos, né? Agora, em relação a essa questão da mensagem de 1931, eu sou totalmente contra privilegiar ela, ou dizer que ela é a original. Não, ela serviu para aquele tempo, que a missão de Abdurkheim contava com o cumprimento da missão dos convocados e que a própria humanidade iria reconhecê-lo como o Filho do Homem, prometido por Jesus. E isso não ocorreu. Então esse foi o equivalente ao perdão que Jesus pediu, né? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que com isso fazem. O que é isso? A atitude dos humanos ao assassinar a palavra viva, que era Cristo. Não assassinaram, a humanidade não assassinou a pessoa de Cristo. Jesus é eterno, ele é o Filho de Deus, é Deus, então não tem como matar ele, né? Mas assassinaram a palavra para eles próprios, vamos dizer assim, a palavra encarnada, a palavra viva encarnada.
Então foi isso que os seres humanos mataram. Mas ele fez uma intercessão para perdoar os seres humanos, mas não redimir as culpas dele. Ele ofereceu a palavra viva, que através da palavra viva, vivenciando de fato no coração, o ser humano poderia encontrar o caminho para o seu retorno ao seu reino espiritual, nosso reino espiritual. Nós somos espíritos em desenvolvimento, originado de uma centelha espiritual, e necessitamos, através das encarnações, obter o estado de autoconsciência para poder retornar à nossa pátria eterna, que é o reino espiritual, o paraíso. Aí sermos, de fato, um real servo na vinha do Senhor. Agora, essa condição espiritual. De repente, muitos, talvez até eu, estou falando talvez, né? Não tenho certeza, já tenha obtido a autoconsciência. A gente não sabe, né? Isso porque isso é uma condição espiritual. Só um vidente espiritual, realmente. Um vidente pode ver o estado da alma, do espírito, e uma pessoa que tem essa capacidade, né? De ver aqui na Terra, né? Agora, nosso estado interior a gente vai saber depois da nossa morte, né? O que nós fizemos de bom e de ruim na Terra. Então, aí vai ser... E o nosso juiz somos nós próprios, né? Porque nós denunciamos o nosso interior através da nossa alma. Nossa alma é o livro das nossas atuações nesta e em outras vidas. Então, o juízo é automático. A alma vibra se ela está plenamente harmônica em uma cor violeta, enquanto que uma alma degradada, que se maculou, aí não sei se seria exatamente, mas vamos dizer assim, uma alma escura, ela tem uma tonalidade amarelo turvado. Agora, um ser da luz também se vê aqui na testa uma cruz, isósceles, tá certo? Isósceles, uma cruz, isósceles. E brilhante. Agora, aquele que está completamente perdido, que é um servo de Lúcifer, você vê uma cruz, um X aqui na testa. Queira Deus que eu não tenha esse X na testa, né? Tem assim uma cruz. Porque aquele que tem uma cruz brilhante, ele já é um autoconsciente. Ele já está garantido o seu retorno ao paraíso. Enquanto que aquele que tem o X já está completamente condenado. Quando se dizia, por exemplo, a missão de Jesus, que ele veio aqui na Terra unicamente para que, quando o juiz aqui chegasse, para julgar todos os seres humanos, que seria o juízo final, o juiz é o Espírito Santo, é o Filho do Homem. Então, se Jesus não tivesse vindo aqui, Jesus, o Filho de Deus, é o amor de Deus. Ele não julga. Ele traz a palavra salvadora. O juiz, o Espírito Santo, ele traz a sua palavra julgadora também, mas ele julga. Ele é o juiz também. Ele trouxe agora a sua palavra salvadora, é a mensagem do Graal, na luz da verdade, em 3 volumes. Ela que está sendo válida. Agora, então, o que aconteceu?
Já há 6.500 anos atrás, desde a construção da Grande Pirâmide, já aqueles sumerianos, né, e sábios já sabiam que viria o juízo final na Terra e o juízo. Daí foi construída a Grande Pirâmide do Egito, que ela tem as câmaras internas, enfim, que ela tem é a profecia em pedra. No livro de Rosales von Sass, a Grande Pirâmide revela seu segredo. Ditado pela Ordem do Grau na Terra, está a verdadeira história da pirâmide, como ela foi construída, com a ajuda dos gigantes, dos enteais, né? E então o que aconteceu? O Isaías prometeu a vinda do juiz, né? Esse é o Messias, originalmente esperado pelos judeus. Agora, houve também, profetas também anunciaram Jesus. E já desde aquela época, 6.500 anos atrás, também se previa que viria um Filho de Deus aqui na Terra, sintonizado no amor, no caso de Jesus. Porque se ele não tivesse vindo aqui, quando chegasse a essa época, que é o juízo final, todos os seres humanos já estavam com um X na testa, ou seja, servos de Lúcifer, já estavam perdidos. Da toada que estava indo a humanidade, nessa época só teria mortos-vivos. Mortos-vivos, porque a morte é espiritual. Vivos porque está encarnado ainda. Porque aí se pergunta por que um morto espiritual ainda encarna? Porque enquanto não chegar a conclusão do juízo, né, tem essa possibilidade de que os mortos ainda se encarnarem, porque o espírito ele ainda vibra, porque a centelha, aquela essência centelha, ela é viva, ela continua viva, aquela centelha inconsciente, porque é a propriedade de Deus. Tudo que é propriedade de Deus é imperecível. Agora o que acontece? Por que morto? Porque aquela centelha deveria, por nós, através do nosso livre-arbítrio, sempre se direcionar para a luz, pela vontade de Deus, para que então possamos obter a autoconsciência. E agora essa centelha ainda está presente, só que a construção espiritual foi feita de forma errada, ela está perdida. Então o que se perde é a personalidade, é o eu, sob 1000 sofrimentos no inferno. O inferno realmente existe. Ela dissolve toda aquele espírito, aquela construção corpórea, vamos dizer assim, do espírito e ao mesmo tempo o eu pessoal, e liberta aquela centelha. Ela volta para o paraíso, mas volta inconsciente, impessoal. Então, isso é a morte mais terrível que pode acontecer para o ser humano, que busca a sua autoconsciência, que está perdido completamente, né? Então, nós temos sempre esse perigo. Agora, isso não ocorria até a vinda de Lúcifer. Isso aconteceu só quando ele veio aqui, uma missão para permitir a ligação do cérebro humano, o raciocínio, aqui na criação. Foi uma etapa de desenvolvimento aqui do ser humano aqui na criação. Especialmente aqui na Terra, né? E então ele saiu da sintonia do amor de Deus, começou a colocar, veio uma vontade tal, e ele colocou essas tentações. Aí a partir desse momento que o ser humano começou a se perder, né? Até aquele momento tudo estava ocorrendo
de maneira certa o desenvolvimento humano, né? Era muito mais intuitivo, havia o paraíso na Terra, né? E quando o ser humano começou a se privilegiar o raciocínio, ele foi deixando de lado a sua intuição, o seu espírito. Isso decorreu milhares e milhares de anos, né? Até chegar ao estado que estamos hoje, né? Trazendo um cérebro hereditário. Esse é o pecado original, foi a prevalência do raciocínio. Nos escravizarmos a esse instrumento, o intelecto. E o hereditário foi o seguinte: a cada geração ia crescer mais esse cérebro do raciocínio, que é o cérebro propriamente dito, é o cérebro anterior. E o cérebro posterior é o cerebelo, que fica aqui na nuca, vamos dizer assim. Hoje ele está assim, desproporcional com relação ao cérebro, mas ele devia ter um tamanho aproximado. O cérebro não devia ser tão grande e o cerebelo maior, justamente para captar mais a intuição. Aqui na matéria precisa estar sempre em equilíbrio. Por isso que hoje a humanidade é considerada uma humanidade escrava ao raciocínio. Então é isso. Em relação ao paraíso e ao inferno, Abdurshin disse que da mesma forma que para o ser humano é incompreensível a magnificência e a fantástico que é, vamos supor assim, o encanto que existe no paraíso, que não é possível palavras humanas expressar a grandiosidade, a felicidade, a magnificência que é o paraíso. O paraíso, naturalmente, nem é o reino divino, é a nossa meta máxima que existe como espírito autoconsciente, que para se tornar um servo útil na vinha do Senhor, de ser de fato um ser humano, ter desenvolvido todas as suas qualidades, né, naturais, que sempre é direcionada para o bem, para o progresso, até que o livre-arbítrio possa deturpá-lo, né? Para isso sempre ele alerta. Velai e orar. Velar é deixar a intuição prevalecer em nós, porque a intuição pura ela sempre nos direciona para o caminho certo. E orai é essa busca interior, né? Da conexão com a vontade de Deus. Isso pode ser feito com oração também, meditação e obras nesse sentido. Agora, e Abdurshin também disse que o inferno também não tem como descrever a terribilidade que existe lá. E podemos tentar imaginar, né? Agora, então o inferno é uma região que existe mesmo. Uma vez lá, não tem como escapar. Vai sofrer 1000 sofrimentos. Diz que sofrimento na Terra é fichinha, vamos dizer assim, né? Lá é um sofrimento 1000 vezes maior. Então o ser humano, ele lá, ele fica consciente. Quando ele está lá no inferno, ele fica consciente de tudo que ele errou. Ele chega a implorar, né, para mais uma oportunidade, mais uma chance, mas não tem. Uma vez entrou lá, não tem saída. Ele vai vivenciar lá toda a terribilidade dos seus atos. Os demônios lá vão atormentá-lo por cada espécie também. Que o fato de estar lá, né, não é só um tipo de pecado, né? Tem diversos, vaidade, sensualismo,
a ganância, a sanguinolência. Existe infinitos não, existe um monte de espécies de pecados que nós corremos o risco, né, de nos ligar e nos perdermos, né? Mas, de que forma, todos esses pecados nos levam para o inferno, se nos escravizarmos a ele, né? E aí o que eu penso é isso. O inferno é isso, é uma região realmente de matéria fina, muito densa, e não é a pátria de Lúcifer, né? O Lúcifer tem o seu reino, o reino que é frio e sem vida, né? Vamos dizer. É um reino belo, grandioso, e fica uma espécie de matéria fina, mas fica fora da, 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 da matéria fina propriamente. Ela afundou, ficou fora da criação. Mas eu imagino que fica como um parasita. O reino de Lúcifer fica como uma espécie de parasita da criação. Ele ficou ele ainda ficou uma certa ligação, porque tudo depende para existir de Deus, a redenção de Deus e até o próprio Lúcifer. Agora, depois de passar desse período no inferno, aí o ser humano ele vai passar por um funil da decomposição, que aí ele é um funil que remove toda aquela construção espiritual feita erradamente e liberta a centelha espiritual. E a centelha acende novamente, inconsciente, para o paraíso. Aí vai necessitar de uma outra oportunidade para novamente passar pelas encarnações, enfim, descender em busca da sua autoconsciência. Mas a pior coisa para o ser humano que já estava construindo seu eu pessoal é isso, perder essa personalidade. Aí se torna inconsciente novamente. Essa é a pior morte que pode existir para o ser humano. A pior tragédia, né? Então, que Deus nos guarde e livre dessa ocorrência que é a mais terrível que possa existir. São os dois polos. O paraíso e o inferno. Essa é a nossa condição, nosso risco humano, né? E temos que orar, velar e orar, para não chegar a esse estado de irmos para o inferno, e sim para o paraíso, que isso é o objetivo de todos nós. Então é isso, muita paz, muita luz.